Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite para todos. Que Deus esteja abençoando os nossos irmãos, nossas famílias reunidas nesse instante. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus esteja abençoando abundantemente também nossos amigos, familiares e outras pessoas que estejam ao alcance da nossa transmissão nesse momento. Nós agradecemos muito a Deus pelo dia de hoje, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que estamos tendo desta participação, desta live, desta transmissão, para a nossa edificação e para a edificação do povo de Deus, dos nossos irmãos de nossa igreja e outros irmãos que têm nos acompanhado. Nós estaremos hoje fazendo a nossa reflexão no Salmo de número 120. Nós vamos ler o Salmo de número 120, que é um salmo pequeno. Nós vamos lê-lo nesse momento. Ele diz assim: Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Que o Senhor nos abençoe através do texto lido da sua palavra nesse momento, aplicando-a aos nossos corações, irmãos. Irmãos, nós temos aqui um Salmo 120, que é parte ou é o início de um conjunto de salmos que nós temos dentre os outros salmos, os 150 salmos da Bíblia. E estes salmos, que vão do 120 ao 134, são chamados de salmos de romagem ou cânticos de romagem. Eram salmos que eram cantados pelos romeiros, pelos irmãos, pelos judeus, pelos servos de Deus que caminhavam na direção de Jerusalém durante o período das festas grandes, as 3 grandes festas nacionais judaicas. E eles então se encaminhavam para o templo e para a participação nas festas. São salmos pequenos, em média tem 7 versículos, com exceção do Salmo 132, que tem 118 versículos. São salmos então muito pequenos, e o reverendo Russell Shedd, ele escreveu isso no comentário da sua Bíblia, da Bíblia anotada por Russell Shedd. Ele dizia que isso era um cancioneiro, era um inário, um pequeno inário de bolso daqueles povos, ou daquele povo de Deus, que eles usavam para cantar esses 15 salmos, que vai do 120 ao 134, e cantavam durante a peregrinação. Irmãos, o Salmo 120 então faz parte desse conjunto de salmos, e neste salmo o escritor reconhece a misericórdia de Deus, suplica que o Senhor o livre de um inimigo maldoso e repele a sua queixa. O salmo é o registro de um fiel adorador que está longe do templo, agravado pelo fato de estar no meio de um povo pagão. Podemos confirmar isso no versículo 5, porque o versículo 5 vai dizer exatamente, vai mostrar isso, não é? Diz assim: Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Irmãos, Meseque e Quedar eram 2 regiões, Meseque na Ásia Menor e Quedar, que ficava para o lado da Arábia, ou na Arábia, né? Para o lado
do Golfo de Acaba. Então, o salmo começa com uma súplica angustiante registrada no versículo 1, como nós lemos no início, e que será a base assim da nossa reflexão, especialmente o versículo 1, quando ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Então o salmo começa com esta súplica muito angustiada do salmista e aponta para alguns reconhecimentos que nós vamos ver nesta nossa reflexão de hoje sobre o tema reconhecimentos dos servos de Deus em tempos difíceis. É o que nós estaremos observando, nesse momento. Então, irmãos, algumas questões são importantes anotar agora a partir deste salmo, nos versículos que nós lemos, especialmente esses versículos citados, o versículo 1, o versículo 5 e o versículo 7, que nós estaremos então assim pontuando com mais particularidade. Irmãos, que reconhecimentos deve ter o servo de Deus em tempos difíceis? Como difíceis são os tempos que nós estamos passando agora, com essa pandemia do coronavírus, ainda mantendo as famílias em reclusão social, em afastamento das aglomerações, evitando movimentos maiores de pessoas. Então, isso traz muita angústia, as pessoas vão ficando presas, isso vai angustiando muito, vai deprimindo, vai trazendo muita dificuldade, muito desconforto para as pessoas, quaisquer que sejam elas pessoas comuns ou servos de Deus, sejam crentes ou incrédulos, sejam ateus ou pessoas de qualquer outra ordem, qualquer ideologia, qualquer religião. As pessoas sentem igualmente como sente também o povo de Deus. E nesses tempos de dificuldade, irmãos, como as dificuldades do salmista, que chama a nossa atenção para essa dificuldade que também estamos vivendo hoje, nós temos algumas questões que precisamos ver neste salmo. A primeira delas é que em tempos difíceis, o servo de Deus deve reconhecer sua completa dependência de Deus. Então, em tempos difíceis, devemos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. E aí o salmista vai dizer: na minha angústia, clamo ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Porque nós só temos esta alternativa em tempos difíceis. Alternativa que traz reais respostas, alternativa que nos traz segurança, alternativa que nos traz conforto. Essa é a única alternativa que temos e é a esse Deus que nós devemos nos dirigir. O Deus das Escrituras, o Deus da criação, o Deus que dirige o universo, o Deus que dirige todas as coisas, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que nunca perdeu o controle, muito embora possamos, às vezes, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, imaginar, pensar mesmo que Deus não esteja dando conta da questão ou que não esteja no controle da situação, como pensam os adeptos da teologia relacional, ou seja, aqueles que pensam e que advogam a tese de que Deus criou o mundo e depois deixou o mundo à sua própria sorte. Portanto, isso não é verdade. A doutrina da soberania de Deus e a doutrina da providência, elas afirmam que Deus não é só soberano na criação e tem o controle de todas as coisas, como também age para que todas as coisas cumpram o seu propósito. É isso da providência. Todas as coisas cooperam para que o propósito de Deus seja atingido e verdadeiramente são. Portanto, irmãos, em tempos difíceis, nós, servos de Deus, devemos crer
devemos aceitar o fato da nossa completa dependência de Deus e que nada podemos fazer. Há situações em que algumas coisas podemos fazer, mas há situações em que nada podemos fazer. Somente devemos agora esperar. Mas há uma segunda questão que o texto nos traz à evidência e mostra que em tempos difíceis o servo de Deus deve reconhecer que o seu clamor não ficará sem resposta. Portanto, é o que diz o Salmo 1, quando diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ou seja, na minha angústia clamo ao Senhor porque reconheço a minha fragilidade, a minha total dependência de Deus. Mas creio também que Ele me ouve. Certamente, Ele ouve a nossa oração, como ouviu a oração do seu povo no passado e ouve em todo o tempo a oração do povo de Deus, do seu povo, daqueles que Ele chamou, daqueles a quem Ele elegeu, daquele a quem Ele conduz nos seus caminhos. Portanto, Ele ouve. É certo que Deus responde também, e responde no tempo dele, no tempo de Deus, não no nosso tempo. É preciso, então, ter fé, ter confiança e esperar em Deus que no momento adequado, no momento oportuno, no momento certo, na melhor ocasião, na hora certa, Deus nos dá a resposta. Mas uma garantia nós temos: Ele ouve as nossas orações e vai responder no tempo de Deus, não no nosso tempo. Uma terceira orientação que nós temos nesse texto, está anotado lá no versículo 5, é que em tempos difíceis o servo de Deus deve reconhecer que não está imune ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento, ele é democrático, ele acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas na vida, toda e qualquer pessoa no mundo tem as suas dificuldades, tem os seus momentos de crise, tem o seu sofrimento. E o povo de Deus não está imune a nenhum sofrimento. O povo de Deus não tem uma apólice de seguro que o imuniza de todo e qualquer sofrimento. O próprio Cristo nos diz na sua palavra, lá em João 16, 33. No mundo passais por aflições, mas não desanime. Parafraseando aquilo que ele disse, não desanime, fique firme, tem de bom ânimo. É o que diz a palavra do Senhor lá. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós, não esmoreça, não desanime, persevere, continue firme, levante a cabeça, eu estou aqui. Ele mesmo prometeu que jamais nos deixaria, estaria para sempre conosco. Por isso, é hora de esperar, mas esperar com fé, esperar com confiança, aguardar no Deus que pode todas as coisas e que no tempo certo estará nos dando a resposta às nossas indagações, às nossas lutas, ao nosso sofrimento. Mas o texto que lemos e que mostra que não estamos imunes ao sofrimento, é o versículo 5, diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ou seja, Meseque, como nós já falamos, ficava na Ásia Menor, e Quedar na região da Arábia. Ou seja, nessas duas regiões haviam tribos nômades, e essas tribos elas eram pouco civilizadas, e elas traziam muita dificuldade para o povo de Deus que estava distante do templo, distante de Jerusalém, longe da sua terra, e que queria voltar para a sua terra e tinha muita dificuldade no enfrentamento desses povos nômades que causavam muito entrave e não queriam que o povo de Deus voltasse. Portanto, nesta terra
em que o povo de Deus é peregrino, assim como nós somos também peregrinos nessa terra. Nós estamos longe, né, da nossa terra, daquela terra que o Senhor preparou para nós, daquela Canaã que Deus preparou para nós. Estamos longe. Nessa terra, nós somos só peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui nos preparando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, devemos estar aqui com confiança, sabendo que teremos dificuldades, enfrentaremos lutas, teremos sofrimentos, mas Deus está conosco e estamos apenas aguardando ou passando por esse deserto até que cheguemos em Canaã. Como o povo de Deus também atravessou o deserto, transpôs o Jordão para chegar na terra prometida. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Por isso, é preciso que nós tenhamos tranquilidade, tenhamos o conforto da presença e da palavra de Deus em nosso coração. E, finalmente, irmãos, aprendemos uma outra lição aqui no texto, é que em tempos difíceis, o servo de Deus deve reconhecer o seu compromisso com a paz. E é isso que o texto vai nos dizer, versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. Diz assim: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. E o versículo 7, a primeira parte apenas diz: sou pela paz. Ou seja, irmãos, o povo de Deus estava no meio daquelas tribos nômades, que eram briguentos, que gostavam de brigar, gostavam de confusão. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Deus deve ansiar pela paz, deve buscar pela paz, deve priorizar a paz. Por isso ele diz: sou pela paz. Lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5, o versículo 9, está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, os filhos de Deus, depois da sua conversão, depois que se tornam filhos de Deus, eles têm o DNA da paz nos seus corações, na sua alma. Por isso, o texto diz aqui que o servo de Deus, né, deve lutar pela paz, deve priorizar a paz. Sou pela paz. Então, da mesma forma, irmãos, queremos dizer que nesse momento, da mesma forma que nós somos pela paz, priorizamos a paz, devemos também estar em paz. Devemos apaziguar o nosso coração, devemos pacificar o nosso coração, a nossa mente, para guardarmos em Deus o tempo oportuno de sairmos desse isolamento social, de voltarmos às atividades normais da vida, de voltarmos prioritariamente à casa de Deus, ao templo, de voltarmos à nossa igreja, o templo físico, não é? Nós estamos nos referindo, porque a igreja está reunida, a igreja não deixa de se reunir, a igreja somos nós, mas de voltarmos ao templo para nos reunirmos com as famílias que formam a igreja do Senhor e novamente adorar o seu nome, glorificar o seu nome, bendizer e exaltar o seu nome santo. Por isso, irmãos, em tempos difíceis, o servo de Deus deve ter todos esses reconhecimentos da sua total dependência de Deus, do fato que Deus responde, ouve e responde às nossas orações, do fato de que não estamos livres de sofrimentos, mesmo como servos de Deus, não obstante sermos servos de Deus. Portanto, devemos aguardar com segurança e também reconhecer o nosso compromisso com a paz, não apenas de propalar a paz, não apenas de promulgar a paz, de difundir a paz, de proclamar a paz, mas de também vivermos a paz, termos a paz que o Senhor já nos deu. Ele disse:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. Portanto, é preciso crer no Senhor, é preciso absorver, se apropriar ou nos apropriarmos da sua paz para vivermos tranquilos até que o Senhor nos dê folga, até que nós possamos superar esses momentos de crise, de dificuldade, de pandemia, de coronavírus. Vamos, então, caminhando firmes na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão do dia de hoje. Nós estaremos orando agora, mais uma vez. Nós temos orado sempre ao final da nossa transmissão. Vamos lembrar no dia de hoje da Euseli, que é a irmã da Elsa Cardoso, esposa do presbítero Carmelino. Ela teve uma gripe forte, foi ao hospital para ser consultada e ficou internada. Não temos ainda resposta acerca da confirmação diagnóstica, mas ela está lá aguardando, está internada, fica sempre a dúvida, né? Vamos aguardar no Senhor os resultados dos exames e diagnósticos, mas estaremos orando pela Euseli, para que Deus esteja abençoando esta vida, tanto quanto o César. César está em isolamento por 14 dias, em quarentena, aguardando também exames, aguardando resultados, aguardando teste. Nós estaremos orando pelo César, que é irmão da nossa irmã Luzia Guedes, esposa do Vanilson, a mãe da Débora. Então vamos orar também por essa família e pelo César. Curvemos as nossas frontes, vamos orarmos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, muito agradecidos pelo dia de hoje, esse dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Te agradecemos, ó Deus, não obstante as dificuldades. Te agradecemos, ó Deus, apesar das circunstâncias, e louvamos o teu nome. Nesse instante pedimos que tu venhas abençoar todas as famílias reunidas neste momento, Senhor, cada uma em suas casas, rogando abundantemente aos nossos irmãos reunidos em seus lares. Também pedimos especialmente pelos nossos idosos. Abençoa, Senhor, a cada um deles. Continue abençoando a irmã Carlita, ainda internada, ao irmão Eliseu, para que seja tranquilo, para que esteja tranquilo e em paz, aguardando o retorno da sua esposa. Abençoa, Senhor, também de modo muito especial a vida da Euseli, lá no hospital. Toma esta vida nas tuas mãos, Senhor. Cerca do teu livramento, acampando o teu anjo ao redor daquela vida tão especial, Deus, para a sua família, e é um ser humano tão especial para nós também, como ser humano que é. Abençoa, Senhor, também o César, tem misericórdia desta vida. Abençoa, Senhor, a sua recuperação, o término dessa quarentena, Senhor, e a sua liberação. Tem misericórdia desta vida. Abençoa a Luzia, abençoa a senhora Vanilson, abençoa a Débora. Tem misericórdia desta família, apreensiva, Senhor, naturalmente atemorizada com esta questão do coronavírus. Ó Deus, como todos nós estamos também aqui temerosos, aguardando, Senhor, em Ti, mas também confiantes na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, ó Deus, por Ti, daqueles, ó Deus, que são Teus filhos, são Teus servos. Nós aqui estamos e aguardamos em Ti, ó Deus, melhores dias. Rogamos, ó Deus, que Tu estejas abençoando as nossas autoridades constituídas nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Também, ó Deus, o legislativo e o judiciário, abençoando, Senhor, o presidente da República, que tenha sabedoria, Senhor,
que seja tocado pelo teu Espírito, Senhor, que seja quebrantado, que se dobre, Senhor, que dobre os seus joelhos diante de ti e que se renda, Senhor, ao teu nome. Abençoa, Senhor, as autoridades de saúde, aos profissionais de saúde. Tem misericórdia, Senhor, de todos estes que cuidam dos nossos enfermos, ó Deus, das famílias, ó Deus, dos seres humanos que buscam atendimento, que precisam de atendimento. Usa, Senhor, esses instrumentos de bênçãos que são os profissionais de saúde. Tem misericórdia de nós, dá-nos uma noite abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nesse momento nós terminamos mais uma vez a nossa transmissão de hoje. Agradecemos a Deus a participação dos irmãos que estiveram conosco nesse período e amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta às 8 horas para uma nova transmissão, uma nova live. Rogamos a Deus esteja abençoando rica e abundantemente aos nossos irmãos, dando-lhes uma noite muito abençoada de sono. Que Deus os abençoe. Amém.